Disco ou polia em rotação uniforme. Considere um disco uma polia em rotação uniforme em torno do eixo E. Então, aqui nós temos o ponto de rotação, que é o E, e nós temos A e B, que estão rodando ao redor desse eixo, certo? Então, perceba que A e B, eles são dois pontos quaisquer e que estão situados fora desse eixo de rotação, como nós podemos observar nessa imagem. E enquanto o ponto A ele percorre ΔSA, que esse ΔSA ele é o deslocamento linear. Então, enquanto ele faz essa rotação, o ponto B ele percorre ΔSB, sendo que esse ΔSA, que é este deslocamento linear, ele é maior do que o ΔSB, certo? Como nós podemos observar nessa imagem. Dessa forma, a velocidade de A ela é maior do que a velocidade de B, no caso, a velocidade linear, certo? Então, o deslocamento angular, que é o ΔΦ, ele é igual para os dois pontos. Então, ômega A é igual a ômega B, ou seja, esse ômega ele é a velocidade angular. Então, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, certo? Consequentemente, TA é igual a TB. Esse TA, ele é o período, certo? Então, o período de A é igual ao período de B. E a frequência também, elas são iguais, como nós podemos observar aqui, né? Então, a frequência de A é igual à frequência em B. Então, aqui podemos observar também que tanto em um disco como em uma polia, essa velocidade angular, ômega, ela vai ser igual para todos os pontos que giram, certo? Por isso, nós podemos dizer que essa velocidade angular do disco ou da polia é igual ao ômega, certo? Que esse ômega é a velocidade angular. Agora nós vamos falar um pouco sobre o acoplamento de polias e rodanas dentadas, certo? Então, as polias, elas podem ser acopladas por meio de correias ou por contato direto, certo? De modo que uma das polias rodando, ela pode fazer com que a outra comece a rotar também, certo? Dessa forma, as rodas dentadas, elas podem ser acopladas por meio de contato direto, como acontece, por exemplo, em uma caixa de câmbio de um automóvel, certo? Ou por meio de correntes, como por exemplo em uma bicicleta, que nós temos lá a corrente e temos a catraca, certo? Então, essa figura aqui, nós podemos observar duas polias de raios RA e RB, e que elas rotam no mesmo sentido, certo? E elas estão acopladas por uma correia, que essa correia ela não desliza sobre elas, certo? Então, aqui os pontos A e B, eles estão nas periferias das polias, enquanto o A, ele se desloca, que esse A é o ΔSA, e B se desloca ΔSB, certo? Como ΔSA ele é igual a ΔSB, nós temos que a velocidade de A, que é a velocidade linear, ela é igual à velocidade linear em B, certo? Bom, na imagem passada, nós podemos observar que nós tínhamos polias que rotavam no mesmo sentido e elas estavam acopladas por uma correia que não deixavam elas deslizar sobre elas, certo? Aqui nessa imagem nós temos o contrário. Nessa situação, temos duas polias ou rodanas dentadas de raio RA e raio RB, certo? Que elas rodam em sentidos contrários e elas estão acopladas por um contato direto,
certo? Como nós podemos observar aqui nessa imagem. Nesse caso, os pontos A e B, eles estão nas periferias das polias. Enquanto A, ele se desloca ΔSA, que esse ΔSA, ele é o deslocamento linear. E B, ele se desloca ΔSB, não havendo um escorregamento na região de contato. Então, cada ponto da periferia de uma polia, ele faz um contato com o único ponto da periferia da outra polia, certo? Então, assim, nós temos ΔSA, que ele é igual a ΔSB. Portanto, nós temos que a velocidade linear de A, ela é igual à velocidade linear em B. Agora, nós vamos entender um pouco mais sobre essa velocidade, que nós vamos lembrar da aula passada, certo? Aqui nós podemos perceber que nas duas situações temos a velocidade linear em A igual à velocidade linear em B. Relembrando a aula passada, nós temos que essa velocidade linear ela é igual a ômega vezes R, que esse ômega ele é a velocidade angular e R é o raio. Então, o ômega ele é igual a 2π vezes F, que é a frequência. Então, nessas duas situações, nós temos que ômega A vezes RA, então, velocidade angular vezes o raio, é igual a velocidade angular em B vezes o raio em B. Igual a, vai ser substituindo, vai ficar 2π vezes a frequência A vezes o raio A, igual a 2π vezes a frequência B vezes o raio B. Cortando 2π em ambos os lados, nós obtemos que a frequência A vezes o raio A é igual à frequência B vezes o raio B. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.